Olá, pessoal, de volta aqui para mais uma aula do nosso curso A Jornada Interior. Estamos então na parte 2, ainda falando sobre o complexo funcional da sombra. Então, prosseguimos, né? Eu vou passando os slides para não ficar muito repetitivo, até porque a gente já está acostumado com o nosso joguinho, né? E com o nosso mapa dos continentes, que representam mais ou menos ali, de forma figurativa, a totalidade da psique do eu, né? Bom, como vimos na aula anterior, a sombra ela corresponde à parte inferior da personalidade humana, a soma de todos os elementos psíquicos, pessoais e coletivos que, incompatíveis com a forma de vida conscientemente escolhida, não foram vividos e se unem ao inconsciente, formando uma personalidade parcial relativamente autônoma com tendências opostas às do consciente. A sombra se comporta de maneira compensatória em relação à consciência. Sua ação pode ser tanto positiva quanto negativa. No sonho, a sombra tem frequentemente o mesmo sexo que o sonhador. Enquanto elemento do inconsciente pessoal, a sombra procede do eu, enquanto arquétipo do eterno antagonista procede do inconsciente coletivo. A tarefa do início da análise é tornar a sombra consciente. Negligenciar e recalcar a sombra ou identificar o eu com ela pode determinar dissociações perigosas. Como ela é próxima ao mundo dos instintos, é indispensável levá-la continuamente em consideração. A sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir e que, no entanto, sempre se impõe a ele, direta ou indiretamente, tais como os traços inferiores do caráter ou outras tendências incompatíveis. A sombra é aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior e carregada de culpabilidade, cujas ramificações extremas remontam ao reino de nossos ancestrais animalescos, englobando também todo o aspecto histórico do inconsciente. Se antes era admitido que a sombra humana representasse a fonte de todo mal, agora é possível, olhando mais acuradamente, descobrir que o homem inconsciente, precisamente a sombra, não é composto apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também de um certo número de boas qualidades, instintos normais, reações apropriadas, percepções realistas, impulsos criadores e etc. A sombra é, em não menor grau, um tema conhecido da mitologia, mas como representa, antes e acima de tudo, o inconsciente pessoal, podendo por isso atingir a consciência sem dificuldades no que se refere aos seus conteúdos, além de poder ser percebida e visualizada, diferencia-se, pois, do ânimos e da ânima, que se acham bastante afastados da consciência. Este um motivo pelo qual dificilmente ou nunca eles podem ser percebidos em circunstâncias normais. Bom, o que ele está dizendo em relação à sombra é que, pelo fato dela ser um conteúdo do inconsciente pessoal, é mais fácil de atingir a consciência por estar mais próxima da consciência. E é mais fácil de ser percebida e visualizada, e por isso ela se diferencia, pois, do ânimos e da ânima, que estão mais afastados da consciência. Esse é o motivo pelo qual dificilmente ou nunca eles, ou seja, a ânima e o ânimos, podem ser percebidos em circunstâncias normais. Continuando, não é difícil, com um certo grau de autocrítica, perceber a própria sombra, pois ela é de natureza pessoal, mas sempre que tratamos dela como arquétipo, defrontamos-nos com as mesmas dificuldades constatadas em relação ao ânimos e à ânima. Em outras palavras,
É bem possível que o indivíduo reconheça o aspecto relativamente mal de sua natureza, mas defrontar-se com o absolutamente mal representa uma experiência ao mesmo tempo rara e perturbadora. Ou seja, é mais fácil perceber essa relativização do mal na natureza humana do que defrontar-se com a sombra em si como arquétipo. E aí, no final da aula, eu vou fazer uma diferenciação entre o que é a sombra como um complexo funcional e o que é a sombra como arquétipo. Mas só para vocês terem uma ideia, ele fala aqui que defrontar-se com o absolutamente mal representa uma experiência ao mesmo tempo rara e perturbadora. Ou seja, aqui ele fala do indivíduo defrontar-se com a sombra no sentido de arquétipo, que aí vai ser o próprio mal em si, né? É um mal mais abrangente e não um mal relacionado apenas com essa parte pessoal, né? Que é o inconsciente pessoal. A sombra geralmente é constituída pelo lado escuro e tenebroso da nossa natureza humana. São fatores de nossa personalidade que ficaram, por assim dizer, sem se desenvolverem. Ficaram em um estágio infantil e até mesmo comparado ao estado mental primitivo. Enfrentar a sombra é o primeiro passo para se autoconhecer e para ter compaixão consigo mesmo. Não é só ver aquilo que nos incomoda nos outros, mas acima de tudo é considerar que o problema de ordem moral e ética que a sombra traz é para com nós mesmos, ou seja, é você ter essa relação, essa questão de ordem moral com você mesmo, independente dos códigos de ética e de moral que existem no mundo exterior, né? Aonde estou tendo atitudes que não condizem com uma ordem moral para com o meu eu mais íntimo, ou seja, compreender essa parte, né? Onde eu não estou tendo essa ordem moral comigo mesmo, ou seja, com o meu eu mais íntimo. Essa parte do confronto com o inconsciente é bastante dolorosa. É necessário ter calma e paciência com a integração da sombra. É um período que ocorre em muitos sonhos, principalmente com símbolos terimórficos, ou seja, que têm forma de animal. Bom, um confronto com a sombra. Bom, o Joseph Anderson, no livro Homem e seus Símbolos, vai dizer o seguinte: o ego, porém, entra em conflito com a sombra naquilo que o Dr. Jung chamou de a batalha pela libertação. Na luta travada pelo homem primitivo para alcançar a consciência, este conflito se exprime pela disputa entre o herói arquetípico e os poderes cósmicos do mal, personificado por dragões e outros monstros. No decorrer do desenvolvimento da consciência individual, a figura do herói é o meio simbólico através do qual o ego emergente vence a inércia do inconsciente, liberando o homem amadurecido do desejo regressivo de uma volta ao estado de bem-aventurança da infância, em um mundo dominado por sua mãe. Ou seja, pessoal, aqui não necessariamente ele está falando da mãe física, né? Mas a mãe como símbolo desse inconsciente, ou seja, há uma batalha, né? Quando o ser humano ele começa esse caminho da individuação. Ou seja, nesse desenvolvimento da consciência individual no decorrer desse processo que é a individuação, que é esse encontro consigo mesmo, né? O encontro da alma, o ser humano ele deve vencer a inércia do inconsciente, ou seja, a inércia da matéria. Na mitologia, habitualmente, o herói ganha a sua luta contra o monstro, mas há outros mitos em que o herói cede ao monstro. Exemplo típico é o de Jonas e a baleia, em que o monstro marinho engole o herói e o transporta durante uma noite inteira numa viagem do oeste para o leste, simbolizando o suposto trajeto feito pelo sol do crepúsculo à aurora. O herói fica mergulhado em trevas que representam uma espécie de morte. Encontrei este tema em vários sonhos de pacientes meus, ou seja, o Joseph Anderson ele está falando aqui
que esse confronto, né, com essa parte obscura da personalidade é simbolizada às vezes pelo mito, né, de Jonas e a baleia, a história de Jonas e a baleia, em que aqui o herói ele cede, ou seja, ele mergulha no inconsciente, que é representado por essa viagem, né, durante a noite inteira. E aí o herói ele mergulha em trevas, né, por assim dizer, e passa por uma espécie de morte simbólica. A batalha entre o herói e o dragão é a forma mais atuante deste mito e mostra claramente o tema arquetípico do triunfo do ego sobre as tendências regressivas. Para a maioria das pessoas, o lado escuro ou negativo de sua personalidade permanece inconsciente. O herói, ao contrário, precisa convencer-se de que a sombra existe e que dela pode retirar sua força. Deve entrar em acordo com seu poder destrutivo se quiser estar suficientemente preparado para vencer o dragão. Isto é, para que o ego triunfe, precisa antes subjugar e assimilar a sombra. Ou seja, foi aquela história que eu falei que a sombra ela possui muita energia psíquica, ou seja, muita libido represada. E aí é necessário que esse herói, né, que somos nós mesmos, sou eu, é você, quando entra em contato com a sombra, precisa convencer-se de que ela, dentro dela, também existe algo que que nós possamos retirar a sua força, né, e trazer para o consciente. Bom, e aí Jung vai falar no livro Psicologia e Alquimia. Ele diz o seguinte: o confronto com a metade obscura da personalidade, ou seja, com a sombra, né, produz-se por si só em toda a terapia mais ou menos profunda. Ou seja, durante a análise, né, que ele fazia dos pacientes, o confronto com essa metade obscura produzia-se por si só. Continuando, este problema é tão importante quanto o do pecado na igreja. O conflito aberto é inevitável e doloroso. Já me perguntaram muitas vezes como o senhor lida com isso. Bom, eu não faço nada, não posso fazer absolutamente nada. Só posso esperar com uma certa confiança em Deus até que o conflito, suportado com paciência e coragem, produza a solução destinada a essa pessoa e que eu mesma não posso prever. No entanto, não permaneço passivo ou inativo, mas ajudo o paciente a compreender tudo o que o inconsciente produz durante o conflito. Acreditem, não se trata de banalidades. Pelo contrário, trata-se das coisas mais significativas com as quais já deparei. O paciente também não permanece inativo, pois deve fazer o que é certo de acordo com suas forças, a fim de não permitir que a pressão do mal se torne excessiva nele. Bom, aqui Jung continua o que ele estava falando. Assim necessita da justificação pelas obras, pois a justificação pela fé por si só ainda não ecoou dentro dele, ou seja, do paciente, né? Como em tantos outros seres humanos. A fé pode substituir às vezes a falta de experiência. Neste caso, a ação real se torna indispensável. Cristo acolheu o pecador e não o condenou. Ou seja, aqui a questão de você não condenar a sua própria sombra, né, quando ela se manifestar, e você considerar ela, foi aquilo que eu falei em relação a ter um respeito pela própria sombra, né? Continuando, a verdadeira imitação de Cristo fará o mesmo, e como não se deve fazer ao outro o que não se faria a si mesmo, também devemos acolher o pecador que nós mesmos somos. E assim como não acusamos o Cristo de confraternizar com o mal, também não devemos nos inculpar devido ao amor que sentimos pelo pecador que nós mesmos somos, como se isto representasse um pacto de amizade com o diabo. Melhoramos o outro através do amor e o pioramos através do ódio, o que vale também para nós mesmos. Ou seja, é aquela questão, né, de você não se maltratar mais ainda, porque quando a sombra se manifesta, há uma questão de um estado emocional muito estranho e muito complicado para o ser humano, e ele se identifica com esse estado emocional meio que primitivo, meio que arcaico,
E a tendência é ele, tipo assim, resistir a esse estado emocional, desse esse afeto que invadiu ele ali, né, naquele momento. E aí ele tipo, maltratar a sombra, né? Tipo assim, maltratar a si mesmo. Por isso que ele fala nessa questão aqui, né, do ódio, ou seja, é muito comum a pessoa ter ódio da própria sombra, né, de forma bastante inconsciente. Bom, aqui entra um assunto bastante interessante. Ele diz o seguinte: a abstração feita da dificuldade moral resta um perigo que não é dos menores, podendo acarretar complicações principalmente em indivíduos com predisposições patológicas. É o fato de que os conteúdos do inconsciente pessoal, precisamente a sombra, não se distinguem a princípio dos conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo, por estarem ligados entre si. Quando a sombra é trazida à consciência, pode arrastar consigo à tona os conteúdos do inconsciente coletivo. Ou seja, a gente vai ver que a sombra, quando ela traz esses conteúdos do inconsciente coletivo, conteúdos arquetípicos, de uma forma sombria. Então, por isso, a necessidade do ser humano ele se autoconhecer e integrar a sombra, trazer à luz da consciência esses conteúdos da sombra, porque senão ele vai se confundir muito com aquilo que é inconsciente de um modo mais abrangente, ou seja, a nível coletivo. Então ele vai sentir coisas como se fossem dele e não é exatamente dele, né? Não nasceu dele, e sim é algo que vem do inconsciente coletivo. Bom, pessoal, o que eu quero dizer aqui é que muitas das vezes é um padrão repetitivo de comportamento do inconsciente coletivo. Então, por isso a necessidade do indivíduo saber quem ele é, no sentido de que ele precisa encontrar essa individuação para que esses conteúdos não afetem tanto ele, né? Esses conteúdos do inconsciente coletivo, em termos de padrões de comportamentos instintivos do inconsciente coletivo, que ele tem, né, como base da sua psique humana. Bom, continuando. Devemos admitir, porém, que os conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo assumem muitas vezes uma forma grotesca e horripilante em sonhos e fantasias. Até mesmo a consciência mais racional não é imune aos sonhos de angústia que podem perturbá-la profundamente, ou às representações obsessivas e angustiantes. Bom, pessoal, a título de exemplo aqui, exatamente quando ele fala que a sombra ela arrasta consigo conteúdos do inconsciente coletivo, aqui é um exemplo, né? Ele fala dessas formas grotescas e horripilantes em sonhos e fantasias. Seriam mais ou menos aqueles sonhos que parecem catastróficos ou, tipo assim, parece um tema apocalíptico e que perturba profundamente a consciência do eu, ou seja, esses sonhos eles trazem uma simbologia meio que grotesca e horripilante de conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo. É bem perturbador quando a pessoa tem esse tipo de sonho, ou seja, em que essa camada do inconsciente coletivo, mais precisamente o aspecto sombrio e mau, meio que se utiliza da própria sombra do indivíduo e traz esses conteúdos através dos sonhos. Então, coloquei aqui, por exemplo, sonhos com crocodilo, né, com o tigre, com o urso, com o lobo, enfim, são alguns exemplos desses conteúdos que podem vir. Também pode aparecer formas metamorfoseadas de vários animais, ou seja, mistura de vários animais, é bem estranho. Bom, a elucidação psicológica dessas imagens, que não podem ser ignoradas ou caladas, conduz logicamente às profundezas da fenomenologia histórico-religiosa. A história das religiões, em seu sentido mais amplo, incluindo mitologia, folclore e psicologia primitiva, representa o depósito do tesouro das formas arquetípicas.
Ou seja, daí vêm os sonhos com essas simbologias estranhas, né, com mitos, símbolos de mito, enfim, inclusive até de símbolos religiosos, né, como o próprio diabo em si, né, representa o depósito de tesouro das formas arquetípicas. O médico colhe nesse domínio paralelos auxiliares e material comparativo eloquente, destinado a tranquilizar e esclarecer a consciência gravemente perturbada em sua orientação. É indispensável, no entanto, dar às fantasias emergentes estranhas à consciência e aparentemente ameaçadoras em relação a ela um contexto que as aproxime da compreensão. Como a experiência mostra, isto ocorre favoravelmente através do material mitológico comparativo. O leitor surpreender-se-á com a abundância das relações entre o simbolismo do sonho individual e a alquimia da Idade Média. Isto não é uma prerrogativa do caso citado, mas um fato universal que só me chamou a atenção há 10 anos atrás, pois só então comecei a aprofundar-me seriamente no pensamento e na simbólica da alquimia. Aqui Jung fala no livro Psicologia e Alquimia de um sonho de um dos pacientes, né? Ele veio percebendo que os pacientes eles estavam tendo esses tipos de sonhos, ou seja, desses arquétipos do inconsciente coletivo sombrios, né? Ou seja, de toda essa simbologia. E aí ele começou a estudar a questão da alquimia, né? Justamente ele encontrou um paralelo dessas simbologias que se apresentavam nos sonhos. E aí ele fala, né, que é necessário, né, dar um contexto que se aproxime da compreensão para que a pessoa ela não fique tão atemorizada, né, enfim, com todo esse processo que está se desenrolando dentro dela, né, dentro do inconsciente. O simples conhecimento da estrutura psíquica da neurose também é insuficiente nesses casos, ou seja, nos casos em que o ser humano, o indivíduo que está passando pela análise, traz esses conteúdos, né, esses conteúdos do inconsciente coletivo, eles emergem junto com a sombra. Então, por isso que ele fala, né, que a estrutura psíquica da neurose também é insuficiente nesses casos, quando o processo atinge a esfera do inconsciente coletivo, encontramos-nos diante de material saudável, ou seja, dos fundamentos universais da psique, com suas variações individuais. O que ajuda a compreender essas camadas mais profundas da psique é, por um lado, o conhecimento da mitologia e da psicologia primitiva, e, por outro lado, de um modo muito especial, o conhecimento das etapas históricas preliminares da consciência moderna. Bom, pessoal, fazendo um adendo aqui, quando ele fala assim, o que ajuda a compreender essas camadas mais profundas da psique, é, por um lado, o conhecimento da mitologia e da psicologia primitiva, porque os mitos, eles são símbolos do inconsciente. E a psicologia primitiva, ou seja, a forma como os primitivos ainda vivem, né? É como se eles tivessem a parede que divide o consciente do inconsciente fosse fluida, fosse transparente, por assim dizer. Ou seja, os primitivos, eles não tiveram, né, o processo de evolução que a gente teve, né? Ou seja, eles não tiveram a questão da unilateralidade da parte consciente. Então, eles estão mais acessíveis aos conteúdos do inconsciente, principalmente do inconsciente coletivo, em que pese eles não saber diferenciar, mas tudo que eles sentem, né? Ou seja, essas informações, esses conteúdos que vêm do inconsciente e também do inconsciente coletivo, para eles, eles conseguem criar símbolos para identificar o que está acontecendo, né, dentro deles, né, dentro desse inconsciente deles. Por isso que Jung fala, né, que o que vai ajudar a pessoa, o paciente ou a pessoa que está passando por esse processo de individuação é conhecer sobre mitologia e psicologia primitiva. E por outro lado, é o conhecimento
das etapas históricas preliminares da consciência moderna, ou seja, o processo evolutivo que levou à evolução da consciência. Bom, pessoal, como eu tinha falado, é necessário a gente fazer essa pequena distinção entre a sombra como um complexo funcional e a sombra como um arquétipo. A sombra como um arquétipo, ela seria o mal em si, ou seja, aquela força originária que pertence àquele par de contrários que é o bem e o mal. Ou seja, aqui a sombra como arquétipo, ela seria uma sombra mais abrangente, que é bem simbolizada, essa questão da dualidade, né, dessas forças originárias do bem e do mal, ela é simbolizada pela simbologia da igreja, né, cristã, em que o bem ele está simbolizado por Deus, né, tudo aquilo que é bom, que é bem agradável, enquanto que o mal em si ele está simbolizado pela figura do diabo. Então, aqui a simbologia ela é feita como algo externo ao indivíduo, né? Só que quando se fala em sombra, tanto em sombra como um complexo funcional ou uma sombra como um arquétipo, mesmo que seja sombra em arquétipo, trata-se de forças originárias, por assim dizer, que pertencem à natureza, ou seja, ela é inerente à natureza humana. Então, aqui, a questão da sombra como um arquétipo seria o mal em si, né? O mal que está em todas as coisas, o mal como uma força originária, como o par de contrários que a gente conhece, que é o bem e o mal, sem o qual, né, um não pode existir sem o outro. Da mesma forma que existe luz e sombra, ou luz e trevas, da mesma forma existe o bem e o mal. Bom, pessoal, e aí, na terceira parte da aula, que ainda vamos falar sobre a sombra, vou falar um pouco sobre a forma mítica e originária da sombra, ou seja, vamos voltar um pouco na história e ver como que se deu esse desenvolvimento dessa forma mítica e originária da sombra. Bom, para finalizarmos, eu trouxe aqui, na verdade, não uma frase, mas um trecho do livro de uma experiência, né, que o Jung teve, que ele explica como é que a sombra, mais ou menos, ela se apresenta, né, na questão do sonho. Então, eu trouxe um trecho do livro O Homem e seus Símbolos e diz o seguinte: lembro-me de outro caso de uma mulher que se orgulhava da sua inteligente percepção da psicologia e que tinha sonhos recorrentes com uma outra mulher de suas relações. Na vida cotidiana não a apreciava, achando-a fútil e intrigante, mas nos sonhos ela lhe aparecia como se fora uma irmã amiga e simpática. Minha paciente não compreendia por que sonhava de maneira tão favorável com alguém de quem não gostava, mas seus sonhos estavam tentando comunicar-lhe a ideia de que os aspectos inconscientes do seu caráter projetavam uma sombra muito parecida com a outra mulher. Foi difícil a minha paciente, que tinha opiniões muito definidas sobre a sua personalidade, aceitar que aquele sonho se referia ao seu próprio complexo de autoridade e suas motivações ocultas, influências inconscientes que mais de uma vez haviam provocado desagradáveis atritos com seus amigos. Sempre culpara os outros por estas desavenças e nunca a si própria. Bom, pessoal, então finalizando, né? Então aqui a gente tem mais ou menos um exemplo, né, de como é que essa sombra ela se projeta na questão dos sonhos, ou seja, o sonho sempre tenta mostrar que a pessoa é o que ela não vê, né, quando ela está consciente, ou seja, quando ela está em estado de vigília. Bom, e aí aqui estão os livros que fizeram parte da nossa aula. Então é isso. A gente se vê agora nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.